Qual é o segredo da felicidade? O que é ser feliz? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque dependendo do nosso ponto de vista, a felicidade ela pode ter diversas vertentes, diversos caminhos. Mas a Bíblia nos mostra o que é ser feliz e é o que eu quero meditar com você hoje aqui no nosso Devocional Vida Plena. Eu quero ler com você os Salmos de capítulo 1, onde o salmista fala sobre o que é ser feliz e como fazer para ser feliz. E ele traz a diferença de quem é feliz, de quem vive uma vida de justiça e de quem vive uma vida de impiedade. Olha só o que diz os Salmos. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. Eles são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Meu Deus, esse texto, esses salmos, ele é um manual do que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. O salmista começa dizendo nesse texto que feliz, o que é ser uma pessoa feliz? É aquele que não segue o conselho dos ímpios ou dos perversos. Você sabe que existe um perigo muito grande em ouvirmos vozes de pessoas que não professam a fé em Cristo e não vivem para o Senhor, porque elas têm uma mentalidade do mundo. Elas pensam como as pessoas do mundo, não pensam com Deus ou com a mente de Cristo. E é por isso que nós precisamos tomar conselhos de pessoas que são homens e mulheres de Deus. Os melhores conselhos que nós podemos dar às pessoas é que eu falo como alguém que aconselha pessoas, são conselhos baseados na palavra. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, alguém que te dá conselho que é do Senhor, ele tem que te dar conselhos baseados na Bíblia. Então, uma pessoa que ouve conselhos de alguém que é de Deus, alguém que é do céu, alguém que tem a mente de Cristo, recebe conselhos de uma pessoa que tem essa mente e pode dar bons conselhos. Ele continua dizendo que aquele que é feliz também não se detém no caminho dos pecadores. Uma pessoa, para ser feliz, anda num caminho de justiça e não no caminho dos pecadores. Hoje em dia as pessoas têm o costume de dizer que a vida de pecado é muito boa, mas a Bíblia diz que não. Feliz é aquele que se aparta da vida desse mundo, de viver uma vida de pecado e decide viver para Deus. Decide andar por esse caminho estreito, decide viver o plano moral que Deus tem para a gente, porque a Bíblia também é um livro de moral, um livro que nos ensina, a Bíblia é um livro que nos ensina sobre a nossa moral, como nós devemos ser. E ele diz, a pessoa feliz não anda pelo caminho de perdição, pelo caminho largo que o próprio Jesus disse, mas anda por um caminho estreito, esse caminho de moralidade do Senhor. Também diz que não se ajunta ou não se senta à roda dos zombadores. Não fica com pessoas que zombam de Deus. Não se juntam com pessoas que são zombadores do nome de Deus. Aí ele continua, pelo contrário, essas pessoas, para ser felizes, elas não fazem isso. Para ser felizes, elas têm prazer na lei do Senhor, prazer nisso daqui. E hoje eu estou com uma Bíblia NVT aqui de estudo, que é a minha leitura anual. Tem prazer na Bíblia, tem prazer na palavra, amam a palavra. A pessoa, para ser feliz, o segredo da felicidade está em conhecer o Senhor na sua palavra. Quando nós conhecemos a Bíblia, não distorcendo a palavra, mas conhecendo a palavra da maneira que ela é, isso traz felicidade plena para o nosso coração. Sabe por quê? Porque você conhece o teu Senhor, Jesus Cristo, através das Escrituras. E ele continua dizendo que quem é assim, quem vive dessa maneira, ele tem uma característica. Ele se torna como uma pessoa, como uma árvore plantada à beira de um rio.
ela dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, é isso que o texto diz. É sempre vistoso, sempre está dando fruto, tem saúde, tem alegria. Uma árvore plantada junto ao rio, ela é irrigada a todo momento, ela recebe água a todo momento, ela se alimenta a todo momento, as suas raízes não secam, as suas folhas não murcham, porque ela está recebendo o alimento que é o rio a todo momento. Quem vive assim pela palavra recebe esse alimento também, dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham e ainda, hoje existe aí, né? Nós dizemos uma teologia que ensina segredos para ser próspero, né? A teologia da prosperidade ou segredos para a prosperidade, mas o Salmos 1 diz que quem vive assim prospera em tudo que faz. Quem vive de acordo com a palavra, quem vive para Deus e por Deus, prospera, avança. Então você quer ser próspero? Quer avançar? Seja alguém arraigado, colado, alguém que conheça a palavra de Deus e que viva por essa palavra. E ele continua dizendo, e agora ele faz a comparação entre os justos e entre os ímpios nesse texto. Ele faz essas duas comparações. E ele continua dizendo agora, o mesmo não acontece com os perversos. Tudo isso que nós falamos agora que o justo vive, o perverso não tem a capacidade de viver. E quem são os perversos? Quem são os ímpios? Aqueles que praticam atos de perversidade, aqueles que vivem de acordo com o padrão do mundo, aqueles que não querem Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que não vivem debaixo dessa moral de Deus, que é a palavra, que é os ensinamentos de Jesus Cristo. Essas são as pessoas ímpias. E ele diz, o perverso, aquele que pratica perversidade, não acontece isso com ele. Ele continua dizendo, são como palha levada ao vento, serão condenados quando vier o juízo, porque o ímpio, no seu caminho da impiedade, o perverso, no seu caminho da perversidade, ele sempre pensa assim, eu estou me dando bem. Olha só como as coisas estão indo bem para mim. Eu estou trapaceando, eu estou fazendo mal, e as coisas estão indo bem, porque o perverso, ele se atenta somente a essa vida. O perverso só se atenta aos lucros desonestos que ele pode ter. Mas ele não pensa que existirá um juízo, que existirá um dia onde todos nós estaremos face a face com o nosso Senhor e seremos julgados por aquilo que nós fizemos de bom e por aquilo que nós fizemos de ruim. Haverá um julgamento e é o que o texto diz, o salmista diz isso. Ele continua dizendo, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, não haverá mistura. No lugar em que é prometido para nós essa vida eterna, esta nova Jerusalém, uma morada celestial, não terá lugar, os ímpios não terão lugar nesse mesmo lugar que nós, que os justos não terão, a Bíblia diz isso, não sou eu, não é minha opinião própria, mas é o que a palavra diz. E continua, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Ainda Provérbios diz assim, há caminhos que parecem bom ao homem, mas que no final levam à destruição. Olha que texto tremendo, se você quer um manual de vida, Salmos 1, é um manual de vida para você, para que você possa viver de acordo com o que Deus espera de você e avançar na sua vida cristã, avançar na sua vida pessoal, para que você possa ser feliz. Pessoas escrevem diversas coisas sobre qual é o segredo da felicidade. 5 técnicas para você ser feliz, 10 técnicas para você ser próspero, 10 leis para o sucesso, 20 leis para o sucesso. Existem muitas coisas assim. Mas a felicidade está em viver para o Senhor, em não ouvir conselho dos ímpios, ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros, ou junto aos rios de águas correntes. Essa é a palavra que eu tenho para você. E nós vamos orar esse Salmos 1, nós vamos orar essa palavra. A Bíblia nos ensina, nós devemos orar a palavra, nós devemos entender a Bíblia e orar a palavra, orar essa palavra. Então nós vamos orar hoje o Salmos 1. Vamos orar juntos? Senhor meu Deus, bendito sejas o teu nome, e em nome de Jesus nós fazemos isso, bendizemos o Senhor, declaramos que tu és o único Deus. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, eu quero pedir que pela minha vida e por quem nos ouve, por quem participa desse devocional,
Nos ajuda, Pai, a encontrar esta alegria no Senhor. Não nos permita emprestarmos os nossos ouvidos para pessoas perversas. Em nome de Jesus, afasta de quem está ouvindo esta oração, está recebendo essa oração. Afasta, Pai, todo conselho maligno do ouvido dessas pessoas. Que em nome de Jesus elas se atentem à tua voz e ouçam a tua voz. Afasta, Pai, essas pessoas do caminho das rodas de zombadores. Em nome de Jesus, não permita, Pai, que nós nos assentemos juntos com os zombadores. E nos ajuda, Pai. Por favor, ajuda-nos a sermos como uma árvore plantada junto a um rio de águas correntes, para que nós tenhamos esta vida do Senhor em nós, esta alegria do Senhor em nós, para que no tempo certo nós prosperemos em tudo aquilo que nós fazemos, Pai. Por favor, não nos permita andarmos por um caminho de perversidade, Pai. Abençoa, Pai, os meus irmãos, minhas irmãs que estão ouvindo agora, livra eles de um caminho de perversidade, livra eles do caminho da maldade, pois as armadilhas estão expostas a todo momento para que nós caiamos nela. Por isso, os irmãos que estão ouvindo essa palavra agora, livra eles das armadilhas do maligno, livra os passos deles da armadilha do maligno, para que eles não caiam no engano que esse mundo promove, meu Pai. Por favor, Senhor, nos abençoa cada um dos teus filhos que ouvem esta oração. Bendito sejas o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe muito, que você tenha uma semana de vitórias, uma semana abençoada e que essa seja a semana onde você terá um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que você se tornará como essa árvore plantada à beira de um rio de águas correntes. Deus te abençoe.